quero começar dizendo para vocês que na última aula nós falamos sobre a questão dos adolescentes no mundo digital e hoje a gente vai dar só um finalzinho sobre isso, né? E o último ponto que a gente tratou foi sobre jogos, né? Games, jogos eletrônicos. E duas perguntas chegaram depois da gente ter terminado. Eu gostaria só de responder rapidamente nessas duas perguntas. Eu não sei se quem perguntou já está aí, mas a primeira pergunta é da Jaqueline Santana, e ela pergunta assim, né, até que ponto pode haver equilíbrio entre os benefícios ditos no estudo, lembra daquela de cientista, né, suíça, sobre os games com a questão de ser viciante, considerando as questões hormonais envolvidas. Então, essa é a grande pergunta, Jaqueline, que os cientistas estão se fazendo, né? A cientista que a gente ouviu a semana passada, né, viu a semana passada, não sei se vocês conseguiram assistir o vídeo dela no YouTube, no TED, e ela diz que essa é a grande questão, né? Ela fala que o desafio dos cientistas é colocar uma cobertura de chocolate no brócolis, né? Então, para que seja uma coisa até divertida, legal, mas boa no final, né? E não viciante. Então, essa questão do equilíbrio, os cientistas estão procurando, né, em relação a esse estudo que a gente conversou semana passada, mas quando a gente fala ou de filhos, netos, sobrinhos, alunos, eu acho que a gente também pode tentar chegar nessa questão do equilíbrio, né? Aqueles sinais, lembra que a gente falou, né, que podem nos ajudar a perceber quando eles estão fazendo um uso excessivo. Então, quando ele para de fazer as suas atividades normais para ficar jogando, então isso não é legal. Dá para você começar a perceber, né? Ou come muito, ou deixa de comer. Então, tentar dosar essas coisas, tá? E a Ivia Leite, ela perguntou aqui também, meus filhos são pré-adolescentes muito calmos e estão indo bem na escola. A pergunta seria, como barganhar com eles sobre o tempo que eles deveriam permanecer jogando? Então, Enívia, aí não é questão de barganhar, a questão é de negociar, né? Então, assim, executou algumas tarefas que você pediu, ou estão indo bem na escola, eles podem ter um bônus aí, né, para jogar. Lógico, eu acho que, mesmo com pré-adolescentes, você pode sentar com eles e já decidir, né, o que seria o ideal para eles jogarem. E você pode até citar estudos e exemplos, né, então eu acho que não é barganhar, mas negociar, né, eles vão aprender que todas as ações deles, as boas e as ruins, trazem consequências. E eu acho que é uma boa oportunidade para ter essa conversa com eles, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? E aí a gente vai começar. Então a gente vai acabar aqui. A gente vai acabar essa questão dos adolescentes no mundo digital, seria quase que aqui uma parte 3, né, para a gente. Mas é uma questão importante que a gente não falou ainda, né, que é a questão das interações pessoais, né, deles no mundo digital. Numa cultura tão fragmentada como a nossa, né, os crianças e adolescentes, eles têm cada vez menos tempo de contato com os adultos, e isso é ruim porque eles não aprendem com os adultos as regras e as normas da sociedade, né? Eles estão aprendendo sobre interações sociais, interpessoais, sem essa interação com os adultos. Isso é muito ruim, né? Os pais hoje têm que lidar com essa questão, né? Pessoalmente, até mais com os filhos das redes sociais, e essas interações hoje acontecem
na maioria das vezes, se a gente considerar o tempo de pandemia, né, a gente vai ver que acontecem muito mesmo, nas redes sociais, né? E por que é tão ruim assim eles não terem essa interação com os adultos? Porque eles acabam aprendendo, né, sofrendo apenas influência de outros adolescentes para determinar valores, práticas e expectativas socialmente aceitas, né? Os pais acabam ficando reduzidos, né, quase que a um papel de policiamento, de fiscal, né, do que os filhos estão fazendo. E, lógico, se eles estão aprendendo só com outros adolescentes, vai haver uma diferença muito grande de valores, de regras e de normas, né? E essa diferença vai aumentar a separação e a fragmentação que já existe entre as faixas etárias, né? Os adolescentes, eles acabam formando aí microculturas, a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso, falando da cultura hoje deles, né? Eles acabam formando microculturas que excluem totalmente os adultos, né? É como a gente diz assim, né? Eu gosto de dizer que os adolescentes, os adultos precisam se tornar missionários nessas microculturas. Eles têm que entender e se engajar nesse mundo dos adolescentes, e fica muito diferente. E lógico, a gente não pode deixar que a tecnologia que a gente usa tanto afaste as gerações, né? E para isso as interações no mundo real precisam ser mais intencionais, precisam ser graciosas e precisam ser compreensivas. O nosso foco, ele tem que estar nas pessoas. E a tecnologia digital deve ser mais uma ferramenta apenas para interação real. Então, a gente tem que tentar nos conectar aos adolescentes, né, pelas interações aí no mundo real, no mundo físico, né? Não que o mundo digital não seja real, ele é, mas aí mais no mundo físico. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa psicóloga. Ela é uma psicóloga pesquisadora do MIT, né? Que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a Sherry Turkle. E infelizmente ela tem vários livros publicados em inglês, ela não tem nenhum livro publicado no português ainda, né? Mas para quem lê em inglês são bons livros, eu vou falar de um deles hoje. A Sheryl Turkle, ela tem também a gente vai ver depois um TED, né? Ela tem uma palestra no TED e ela fala sobre essa questão da comunicação, da conexão. E ela diz nesse livro dela, que é o Alone Together, né? Conectados, sozinhos, sozinhos juntos, né? Nós estamos todos juntos, mas acabamos ficando sozinhos. Ela diz que essa enxurrada de dispositivos tecnológicos, ela vai comprometer a sociabilidade, né? Porque no mundo virtual, as relações são menos profundas e, muitas vezes, né, ilusórias. E as múltiplas amizades das redes sociais são, na verdade, uma redução da amizade, né? Ninguém tem 1.000, 2.000 amigos. E quanto mais eu me dedico tempo nessas amizades das redes sociais, eu vou perdendo espaço de sociabilidade, de interação com as amizades no mundo físico, no mundo real, né? Mas ela também diz que aqui, né, a questão não é tanto, a gente culpa muito a tecnologia, mas a questão não é só a culpa da tecnologia, né, mas a vulnerabilidade de cada um. E o jeito que as pessoas estão fazendo para incluir essa tecnologia nas suas vidas. A Sherry Turkle diz que a tecnologia entra na vida de uma pessoa de uma forma negativa quando as relações pessoais não ocupam seu devido lugar. A gente poderia dizer aí que até que tem dois fatores aí, né? Quer dizer, as relações pessoais não estão ocupando o lugar correto na vida dessa pessoa, né? E a tecnologia, ela vai entrar ocupando esse lugar.
Então tem a questão da pessoa, né, a vulnerabilidade da pessoa, e a questão da tecnologia que pode ocupar um lugar que não deveria. A Sheryl Turkle, esse aqui, Conectado Mais Só, é uma palestra no TED, vocês vão receber no material que vocês recebem, ou a gente vai colocar também depois no vídeo do YouTube, o link para você acessar essa palestra, né? Ela tem legenda em português e ela é muito interessante, né? E nessa palestra, a Sherry diz que a internet, as redes sociais e outras mídias, elas permeiam toda a nossa vida e os nossos relacionamentos, mas jamais elas podem substituí-los, né? Aquela falsa impressão que a gente falou um pouquinho na semana passada, de que está conectado, sempre conectado, vai fazer com que a gente não se sinta só. Mas não é exatamente isso, né? Ou, segundo a Sherry, às vezes até é o oposto. Porque se a gente não é capaz de ficar sozinhos, né? Sozinhos conosco mesmo, a gente vai se sentir cada vez mais sozinho, né? A gente tem que aprender, né? A gente vai falar um pouquinho depois da questão do TED, essa questão da solidão, né? De ficar sozinho e de usar esse tempo para autorreflexão, para conhecimento, e não tentar estar com os outros, mesmo que seja virtualmente, o tempo inteiro, né? Que é a questão do nome da palestra, né? Conectado mais só, né? Quando a gente desempenha um papel na vida real, a gente conta com o nosso tom da voz, com a tensão dos músculos, com o movimento do nosso corpo, mesmo pelo virtual, eu estou aqui me comunicando, né? A gente aprende a interpretar esses sinais. Isso não é irrelevante e não pode ser substituído pela comunicação digital só. No livro dela, não na palestra, mas ela diz que estudiosos estão preocupados, que principalmente as novas gerações, crianças e adolescentes, estão perdendo a habilidade de manter conversas reais, né? Conversas reais no mundo físico. Nesse mesmo livro, a Sherry vai dizer que as relações humanas são ricas, confusas e são exigentes. E nós as simplificamos com a tecnologia. E quando o fazemos, uma das coisas que acontecem é que sacrificamos a conversa por uma mera conexão. Conexão não é conversa. A gente acaba se enganando a nós mesmos, e quando a gente pensa aqui nos adolescentes que estão em desenvolvimento, né? E com o passar do tempo, parece que a gente se esquece disso, ou que a gente acaba não se importando mais. Ela diz que as pessoas, a Sherry, né, continuando, diz que as pessoas dizem que as conversas que acontecem no tempo real, elas não podem controlar o que estão dizendo, e por isso, às vezes, elas acabam preferindo essa conversa no mundo digital. Mas as mensagens de texto, e-mails, tweets, posts, permitem que a gente se apresente como gostaríamos de ser, e não como realmente somos. Nós nos editamos, né, seja na aparência, na voz, na expressão facial, no corpo, para que tudo fique na medida que nós consideramos ideal. Mas não é o nosso real eu aí, né? A gente está se editando. E adolescentes, adultos também fazem isso, mas adolescentes, como têm essa facilidade maior com a tecnologia, fazem muito melhor, né? E por que é tão importante a gente manter essas conversas, né? Porque essas conversas com os outros é que eles nos ajudam a desenvolver conversas com nós mesmos, ou a capacidade de autorreflexão. E ela, no livro dela, não está falando especificamente para adolescentes, ela está falando para adultos, né? Mas imagine então para adolescentes que estão em formação. Isso vai prejudicar muito o desenvolvimento deles no que se refere ao autoconhecimento. Ela diz, né, que a gente cada vez mais ouve assim, eu prefiro enviar mensagens a falar. Por que você não liga, né? Quando eu ligo, por exemplo, para os meus filhos, já são adultos, mas eu ligo e disse, aconteceu alguma coisa, né? Raramente eles ligam. A gente acaba ficando acostumado com isso, e a gente acaba se enganando em relação à conversa real, né?
e a gente acaba se enganando tanto, fica tão acostumado, que a gente acaba se contentando com o pouco, que é a conversa digital, né? E a gente fica quase disposto, tentado, né, a dispensar as pessoas completamente. A gente falou um pouquinho da questão do ficar sozinho, né, desse momento solitário, e uma coisa importante para a gente conversar é sobre essa geração de adolescentes, né? Essa questão, eles sofrem, geração de crianças também, eles sofrem com o tédio de uma maneira assustadora, né? Isso pode ser em função da superexcitação que eles têm com os eletrônicos, né? E que levaria a um tédio mais profundo nos momentos em que eles estão sem eles. Na verdade, esses momentos sem os eletrônicos, eles deveriam servir, né, para nos ajudar no reequilíbrio mental, no autoconhecimento e na criatividade. Os adolescentes e crianças, às vezes, eles precisam ter experiências concretas fora do mundo virtual e de atividades prazerosas longe das telas, né? Quando isso não acontece, o tédio pode ser o gatilho para a dependência dos dispositivos digitais. Lembra do ciclo lá da dependência que a gente falou? Quer dizer, cai a dopamina aí, né, no tédio, e eu vou tentar me conectar e me hiperestimular, né, mais uma vez, para ganhar mais dopamina. E aí, isso pode levar realmente à dependência. E o tédio acaba sendo esse gatilho, né? A gente precisa ajudar nossos adolescentes, e crianças e filhos, né, a aproveitar esse momento, né, de, de ócio, né, para exercer a criatividade. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Agora a gente vai entrar na parte da cultura propriamente dita, né? E eu quero falar um pouquinho sobre os livros que eu utilizei para essa aula. Infelizmente, nem a gente é um livro da Sherry, né, Turkle, que a gente já falou, Alone Together, quando a gente esperamos mais da tecnologia e menos de cada um de nós, né? Esses dois livros são os livros do meu orientador da minha tese, né? É o Dr. Chuck Clark, e esse é o Adoptive Youth Ministry, e esse é o Hurt. O Hurt 2.0, ele quer, né, mostrar como é dentro, como é que é por dentro o mundo dos adolescentes de hoje, né? Então é um livro bem importante, não tem em português, tem, se você lê espanhol, ele já tem em espanhol, né? Mas eu utilizei aqui o livro em inglês, tá? Você vai receber depois no seu material tudo isso. Tá, vamos pensar então no que é cultura, né? A gente está falando de cultura adolescente. A cultura é o que nós cremos, o que fazemos, é o que nós queremos, o que fazemos e como vivemos nossas vidas no dia a dia. É o que nos define individualmente e também nos conecta a outros que pensam, agem e vivem da mesma maneira que nós. Então, eu tenho a minha cultura aqui, pessoal, individual, né? Que ela aparece em tudo que eu faço no meu dia a dia, no que eu penso, mas essa cultura eu acabo me conectando a outros que pensam, agem, vivem do mesmo jeito que eu, né? No caso aí, a gente pode pensar a cultura adolescente, né? A nossa cultura, o missiólogo, esse missiólogo Harold Netland, ele diz o seguinte, né? Que a cultura também envolve como nos comunicamos e nos relacionamos com os outros, nosso posicionamento social e político e as nossas expressões artísticas. Mas um outro estudioso da questão adolescente, na verdade, ele é professor das matérias sobre Ministério de Adolescente, Cultura Adolescente, em alguns seminários dos Estados Unidos, é o Walt Miller. Ele tem uma definição aqui mais palpável para a gente, né? Ele diz que a cultura é o caldo no qual as gerações nadam todo dia. A gente está envolvido por esse caldo, as novas gerações nadam todo dia, né?
Se a gente quisesse conectar as novas gerações para levar principalmente o evangelho para eles, a gente precisa conhecer o que é que tem nesse caldo, quais são os ingredientes desse caldo. É como se isso os envolvesse totalmente, né? E eles estão nesse meio 24 horas por dia. Os ingredientes desse caldo, às vezes, quando a gente vai examinar, né, o que tem ali na cultura adolescente, às vezes eles podem parecer estranhos, diferentes e até assustadores para a gente, para nós adultos, né? Mas a gente precisa entender que são esses ingredientes que moldam a visão de mundo dos adolescentes. Esses ingredientes que definem e dirigem como eles vão viver a vida deles. Portanto, a gente não tem a opção de fazer de conta que isso é muito difícil, eu não vou encarar, eu não vou conhecer, porque a cultura é que vai revelar quem eles são, porque eles são, o que faz sentido, como eles são, porque eles são como são, o que faz sentido na vida deles e como e por que eles escolhem viver de um jeito ou de outro. Então, é tarefa nossa, né? E para isso, eu vou rapidamente aqui mostrar para você três principais aspectos da cultura que a gente tem que estar ligado, tá? O primeiro seria em relação às características da cultura. Uma coisa que a gente tem que acabar não falar, né, mais é que a cultura é algo mal, que a cultura é a questão do mundo, é secular e deve ser evitada pelos cristãos, né? Isso até pode ser verdade às vezes, né? Mas a gente vive nessa cultura e eles vivem nessa cultura. Ou uma parte disso pode ser verdade, melhor dizendo, né? E não tem, a cultura, e a gente, por exemplo, vive numa cultura cristã, né? Então, a cultura não é sempre algo ruim ou algo mal. As culturas diferentes, elas são diferentes de geração para geração, de lugar para lugar, de tempos em tempos, mas todos nós vivemos em uma cultura e todos nós fazemos cultura. Uma coisa importante, principalmente quando a gente fala de adolescentes, pré-adolescentes, é que existem subdivisões dentro de uma mesma cultura, dando origem às subculturas. Por exemplo, para ficar um pouco mais fácil da gente entender, se você chegar numa escola, né, tem uma cultura geral daquela escola, mas você vai ter grupos de subculturas, né, diferentes. Então tem o grupo das meninas mais arrumadinhas, mais patricinhas, tem o grupo das meninas que não estão nem aí com essa coisa do se arrumar, que querem estar mais jogando bola, estando com os meninos. Tem o grupo dos meninos que curtem rock, tem o grupo dos meninos que curtem funk. Então são subdivisões, né? Cada subcultura dessa, ela tem as suas próprias crenças, comportamentos, interesses, linguagem, maneira de se vestir, né? E outros aspectos que conectam os seus membros e que distinguem aquela subcultura, aquele grupo, dos outros grupos, né? Os adolescentes que compartilham essa mesma subcultura, eles se identificam com aquele grupo, com os membros daquele grupo, né? E eles se sentem seguros naquele grupo. Por isso que a questão do grupo é tão importante, né, quando a gente pensa na cultura adolescente. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que a gente nasce numa cultura, né, nós e nossos filhos, nossos adolescentes, mas à medida que a gente se desenvolve, a gente entra em contato com outras culturas. E se a gente pensar no mundo que está numa transformação tão rápida quanto a nossa, né, quanto o nosso, e com tantas opções de culturas diferentes, que podem ser facilmente acessadas através da mídia globalizada que a gente tem na internet, né, os adolescentes, eles têm uma chance maior de poder escolher e viver em culturas muito diferentes daquelas em que eles nasceram ou que foram criados. É por isso que esse problema, né, de culturas diferentes, principalmente da dos pais, é muito mais intenso hoje. Uma outra característica, né, é que a cultura é algo vivo.
ela não é uma coisa morta, né? E como se fosse um ecossistema, tá? E uma leve mudança na cultura pode alterar toda a sua composição. Por isso que é importante a gente entender, lembra que a gente falou do caldo, né? Cada elemento daquele caldo cultural, e saber como esses elementos se combinam e como eles se relacionam entre eles. Ah, outra coisa é diferente aqui do vivo, né? Mas a cultura não é estática. Ela não está estática. Num mundo em constante transformação como o nosso, ela vai mudando cada vez mais rápido. E por que que isso é importante, né? Porque aí mostra pra gente que o trabalho de conhecer e entender a cultura dos adolescentes nunca acaba. Não desistam do curso, tá? A gente já está na quinta aula, mas esse trabalho nunca acaba, porque é quase que um processo contínuo, que requer uma observação contínua e cuidadosa, do dia a dia dos nossos adolescentes. Então, isso é muito importante. Um outro fator aqui são os elementos da cultura, né? E assim, todos os elementos são importantes, porque todos eles vão influenciar os adolescentes. E a gente vai dividir aqui em dois tipos de elementos. Os primeiros são os elementos visíveis da cultura, são aqueles que a gente vê, que a gente sente, que a gente ouve, que a gente experimenta, que a gente toca. Então seriam o quê? Linguagens, a gíria, o estilo de roupa, as expressões faciais que eles têm, os hábitos, as redes sociais, as músicas que eles ouvem, né? As tatuagens que eles querem usar, os piercings, os sites que eles preferem navegar. Esses são os elementos visíveis. Mas a gente tem também, são também muito importantes, os elementos invisíveis, né? Esses são os elementos que estão sob as expressões externas do que que a gente falou primeiro, visíveis, né? Eles são os valores, as crenças, os pressupostos, o conhecimento e ideologias que guiam e dão suporte e definem o que está acima, o que está no exterior. Eles nos ajudam a entender o que está visível. Para vocês terem um exemplo aqui gráfico disso, né? A gente diz que o que está visível, os elementos visíveis, é a cultura objetiva, né? É a visão que a gente tem da cultura. E o que não está visível, que é muito maior, né? Como no iceberg, a parte que está exposta é bem menor, é a visão que temos daquela cultura, né? Por exemplo, a gente falou de tatuagens, né? Quando a gente olha para tatuagens e a gente às vezes pode achar que elas são algo repulsivo, que não faz sentido, que aquilo de repente mais tarde vai causar arrependimento, que é apenas uma moda. Mas quando a gente fica firme nessas coisas que a gente, nessa percepção que a gente tem, né? E essas coisas podem realmente ser verdade, mas isso impede que a gente entenda a cultura deles, né? Quando eu vou, a tatuagem está aqui em cima, quando eu vou olhar aqui embaixo, eu começo a entender que para essa geração, a tatuagem, não estou dizendo que eu concordo, tá, gente, ou discordo aqui, mas eu começo a entender que para eles a tatuagem é uma forma de expressar o que eles sentem e o que eles pensam. Então, se a gente quiser realmente conhecer a cultura adolescente, os elementos, a gente vai ter que se despir aí um pouquinho dos nossos pré-conceitos, né, para poder conhecer cada vez melhor. Uma outra coisa importante é a influência da cultura, né? Então, como a cultura está moldando os adolescentes e como ela está ensinando os adolescentes a pensarem e viverem, como ela está moldando a visão de mundo deles, né? Essa figura aqui mostra o adolescente aqui no caldo que a gente falou, né? É como se ele tivesse imerso o tempo todo nesse caldo. Porque, na verdade, eles nadam nesse caldo 24 horas por dia. E é por isso que a cultura acaba afetando cada milímetro da vida deles de uma forma muito poderosa. É por isso que a cultura tem uma importância tão grande, né, de influência sobre os adolescentes. Você lembra que a gente falou no primeiro dia, na nossa primeira aula, né, que
a adolescência é a fase do desenvolvimento humano mais impactada, mais influenciada pela cultura. Então, é importante a gente ter essa figura gráfica, né, do caldo, como se eles estivessem envolvidos cada vez mais. E alguém pode perguntar, mas Ana, a gente não está nesse caldo também? A gente está nesse caldo também, mas a nossa casquinha aqui já é um pouquinho mais grossa, né? Os adolescentes são como esponjinhas, a gente vai ver, são mais porosos, né? E conforme a gente vai se desenvolvendo, né, chegando na fase adulta, a gente tem um pensamento crítico muito maior, a gente tem um filtro muito maior, né, que não deixa tudo passar. Então, a gente também pode estar nesse caldo, mas a gente tem uma proteção maior e eles não. Para a gente entender um pouquinho a influência da cultura, né, a gente tem que pensar que a cultura é como um mapa. Ela vai apontar o caminho e o destino do que é aceito como normal para cada cultura. Eles ainda estão nesse processo de desenvolvimento físico, emocional, intelectual, social, espiritual. Então, um mapa, né, cai muito, vem muito a calhar, né? Esse mapa, ele seria como um professor que diz a eles como pensar, o que pensar, como viver. Numa cultura globalizada como a nossa, né, e dirigida pela tecnologia, o poder que a cultura tem aumentou muito, né? Assim, ampliou, né, exponencialmente esse poder que a cultura tem. Como eu falei para vocês, eles são como esponjas, né, muito permeáveis ainda à cultura. Ainda não tem um filtro, um pensamento crítico que ajude a dizer, não, isso aqui eu sei que isso aqui é da cultura, mas isso aqui não serve para mim, eu não aceito, eu não acredito, eu não quero. É muito mais difícil para o adolescente, até para o jovem, se a gente pensa que vai até os 25 anos, né, conseguir fazer isso. E como eles ainda estão nesse processo aí de desenvolvimento, eles procuram por mapas e professores que os guiem, né, e que atendam os seus questionamentos. Porque o adolescente, ele é muito questionador, ele tem as questões, questionador, mas ele tem as questões dele, que são próprias do desenvolvimento. E quando os pais e os outros adultos da comunidade não exercem esse papel de mapa ou professor para ele, eles irão procurar por outros mapas. Muito interessante que a gente vai ouvir esse missiólogo aqui falando. Desculpa, não é um missiólogo, ele é um psicólogo. Um psicólogo não, ele é um professor de comunicação, tá? Que é o George Gerbner, tá? Ele diz que pela primeira vez na história da humanidade, as histórias não são contadas pelos pais, pelas escolas, pelas igrejas, pelas comunidades ou tribos, mas elas são contadas por um grupo muito pequeno de conglomerados globais que tem algo para vender. Nós, como adultos e pais, estamos deixando para a mídia, para a internet, né, essa função. E depois a gente reclama da influência que a internet tem sobre eles. E esses conglomerados globais, que sempre têm algo para vender, que visam apenas o lucro, né, eles usam as redes e as grandes mídias, né, para isso. O problema é que esses grandes conglomerados, eles não vendem só produtos, e vendem uma visão de mundo e um modo de vida, que acabam permanecendo por muito mais tempo depois que o produto foi usado ou que o produto foi até esquecido. É esse o grande problema que a gente vem vendo, né? E não vamos colocar a culpa aí nos grandes conglomerados, a culpa na tecnologia, mas em nós também, como pais e adultos,
que deixamos, né, para eles esse terreno, perdemos terreno para tudo isso. A gente viu que a cultura ela deve ser como um mapa, né, mas ela também deve ser como um espelho. Porque o que é refletido pela cultura me ajuda a entender os adolescentes num nível mais profundo. Então, arte, música, propaganda, as redes sociais, filmes, vídeos e outros elementos da cultura são esse reflexo e precisa ser observado por nós, porque ele vai mostrar, lembra ali que eles são aquilo que a gente vê, né? Mas ele vai mostrar o que está lá embaixo do iceberg, aqueles elementos que a gente não vê, e vai nos ajudar a entender os adolescentes. Cada elemento da cultura das gerações emergentes deve ser visto como um mapa e como um espelho. Quando a gente for examinar ali aquele caldo e ver o que tem lá dentro, cada elemento ele deve ser entendido como um mapa, né, que está dizendo para onde eles estão indo, como chegam lá, qual é esse destino, e como um espelho que está refletindo o que está acontecendo com eles. É por isso que eu digo muito assim para pais, para professores, para pastores, líderes de adolescentes, né? A gente precisa ler o que eles leem, a gente precisa assistir o que eles assistem e ouvir o que eles ouvem. Eu sei que às vezes, né, não é muito fácil você ouvir um certo gênero de música que eles gostam, né? Você assistir, gente, eu lembro no ministério, né, quando foi o lançamento de tudo da série Crepúsculo, Senhor, misericórdia. E eu tinha que assistir todos aqueles filmes, e não dava nem para assistir no streaming, né? Porque não tinha, você tinha que ir ao cinema mesmo, porque era aquilo que eles estavam assistindo, né? Ouvir os artistas que eles ouvem, seguir, quando a gente fala isso hoje de ver o que eles estão vendo, né? Ler o que eles estão lendo, seguir quem eles estão seguindo nas redes sociais, para a gente realmente conhecer. Um outro ponto importante que a gente tem que falar quando a gente fala da cultura adolescente, né? Essa separação das culturas, tá? O que é isso? Nas últimas 2 ou 3 décadas passadas, aí, os estudiosos do desenvolvimento humano começaram a estudar mais profundamente os diversos estágios do desenvolvimento, né? E houve grandes estudos sobre a adolescência como não tinham havido antigamente, tá? E a gente tem que entender que hoje a adolescência ela se desenvolve dentro de um contexto maior, que seria a pós-modernidade, né? Tem a cultura adolescente, mas tem a cultura pós-moderna que todos nós vivemos, e ela está sujeita a variáveis muito importantes, né? Que acontecem nessa cultura pós-moderna. A adolescência está sujeita a isso. Mudanças nos valores culturais, não estou dizendo aqui que a gente concorda ou não, tá? Mas aconteceram mudanças nesses valores culturais. Mudanças no sistema familiar, novamente, não estou dizendo que a gente concorda ou não, mas sim, aconteceram mudanças no sistema familiar, né? E a adolescência está sujeita a essas mudanças. Novas formas de relacionamento entre os próprios adolescentes, né? Que também aconteceram, né? Meus filhos já pegaram um pouquinho de Orkut e tudo, mas era o ICQ, né? Eu lembro, o Messenger, mas tem hoje novas formas, né? E novas formas de pensamento sobre caráter, moral e ética. Então, a adolescência está sujeita a tudo isso. E pensando também, né, na era que a gente vive, esse é o livro Hurt, que eu falei para vocês, esse é o meu orientador, né, meu professor do doutorado, o Dr. Chap Clark, né, ele diz que a cultura tem mudado tão rapidamente que as necessidades do desenvolvimento social e relacional das crianças e adolescentes acabaram sendo negligenciadas. Porque muitos pais, né, muitos professores desistem de acompanhar, porque muda muito rápido.
E quando eles chegam à adolescência propriamente dita, que seria a partir dos 14, 15 anos, não é a pré-adolescência, eles já se sentem deixados à deriva para se desenvolverem e se tornarem adultos por conta própria. E a gente viu, tudo bem que tem uma questão da adolescência aí que é muito da identidade, essa desenvolvimento da adolescência, né? Eles têm que passar por isso, mas eles não podem ser deixados sozinhos, à deriva, né? Para que passem por tudo isso aí sozinhos. E isso acaba tendo implicações muito sérias na forma que a sociedade, a igreja e a família enxergam esses adolescentes. Quer ver? O que os adultos pensam dos adolescentes de hoje? Algumas características daqui podem ser verdades, mas a gente tem que olhar o outro lado também, tá? Então eles pensam que os adolescentes de hoje têm mais facilidade, são muito mais mimados, é aquela história, quando eu era adolescente, no meu tempo, né? Uh, Hoje eles têm, os adultos pensam, né, que os adolescentes de hoje têm mais não, desculpa, facilidade a gente já falou, são muito preguiçosos. Eles têm tantas escolhas e acabam não escolhendo nada. E a gente sabe que não é bem assim, né? Quanto mais escolhas eu tenho, mais dificuldade eu tenho de escolher. Por quê? Se você tem duas opções para escolher, na hora que você diz sim para uma, você está dizendo não para outra. Se você tem 2.000, na hora que você diz sim para uma, você está dizendo não para 1999. Ou você não passa por isso quando você tenta assistir um filme em alguma plataforma de streaming. Às vezes a gente passa meia hora, 40 minutos e não consegue escolher, né, de tantas opções. Uma outra coisa que os adultos pensam é que eles não respeitam nada nem ninguém e parecem se importar só com eles mesmos. A gente sabe que eles estão desafiando a questão do respeito aí, né? Eles desafiam porque lembra aquela questão da impulsividade, né? Da busca pela novidade. Eles não conseguem pensar nas consequências e nos perigos, né? Eles sabem que elas existem, mas eles não alcançam isso, né? E eles parecem às vezes se importar só com eles mesmos porque eles estão em desenvolvimento, né? Uma outra coisa que os adultos falam é que nunca foi tão fácil ser adolescente. Eles têm mais liberdade, mais dinheiro, mais opções, mas são desobedientes e arrogantes. Aqui, realmente, muitas vezes a gente pode ver, né, a questão da desobediência, né, a questão da arrogância, eu sei tudo, a gente já falou disso, acho que na última aula, na penúltima, né, mas a gente não pode se enganar e achar que é fácil para eles, porque não é, tá? Apesar desses pensamentos, tem um senso comum, né, de que as coisas são diferentes hoje, mas o grande problema da maioria de nós adultos é que a gente tenta racionalizar ou minimizar o impacto que aquelas mudanças que a gente falou lá na frente, né, antes, tem sobre os adolescentes. A gente só vê a parte boa, mas a gente não vê como isso, essas coisas às vezes estão impactando negativamente a vida deles, né? E às vezes a gente também quer encontrar algum culpado para essas mudanças, né? E para o impacto que elas exercem no comportamento deles, na comunidade, na sociedade. Então a gente coloca aqui fatores que são responsáveis por essas mudanças, né? E o primeiro seria a mídia. A gente vive num tempo em que a mídia ocupa um papel importantíssimo na nossa vida, né? E que diz como a gente vai se comportar, o que a gente vai vestir, principalmente quando a gente pensa em adolescentes, né? O que a gente vai ouvir e o que a gente vai assistir. O foco, né, é sempre no prazer, no divertimento, no conforto e viver o momento. A gente falou isso já um pouquinho, né? O segundo fator, né, são os pais. A gente vive num mundo fragmentado, os pais vivem nesse mundo fragmentado e de muita pressão. Os pais estão procurando dar conta da sua própria sobrevivência, né? É muito mais difícil para os pais também hoje. E se eles mal conseguem dar conta de si mesmos, né? Como é que eles vão conseguir dar conta dos filhos e dos filhos adolescentes?
Então, é um outro fator que a gente tem que considerar, né? A gente fala também um pouquinho do sistema educacional, que muitas vezes não é mais tão interessante para o adolescente, não é só o conteúdo, mas às vezes o formato que tem, tá? E é muitas vezes estressante, principalmente quando você pega os adolescentes na fase pré-vestibular, tá? Essa falta de religião, né, ou falta de Deus, pode ser um dos fatores responsáveis também por essas mudanças. A gente ouve muito, né, a máxima de eu sou espiritual, mas não quero nada com a igreja, eu sou espiritual, mas não sou religioso. A fragmentação da família, né, influi muito, essa mudança na definição de família que a gente tem. Quando a gente pensa aqui, estou falando de Brasil, né, essa corrupção no país acaba afetando os nossos adolescentes, esse exemplo que a gente tem de autoridades, mau exemplo, né, e governantes. E para nós que cremos, né, nisso, a gente sabe que existem forças aí demoníacas, né, tentando realmente atacar essas novas gerações, atacar os valores que a gente tem para eles, os valores de família, né. Estudos muito recentes, eles têm reforçado essa ideia, não são estudos cristãos, tá? São estudos de desenvolvimento humano, de psicólogos, de que os adolescentes precisam de adultos, que ajam como adultos responsáveis e sejam exemplo, e de pais que sejam pais. Né? A gente vê muitos pais querendo ser amigos e os adolescentes estão precisando de pais. Os adolescentes têm necessidades que a sociedade não tem atendido, seja através dos pais, não estou falando de necessidades físicas, tá? Ou de bens, seja através dos pais ou de outros adultos que convivem com eles, como a família estendida, professores, líderes. E isso acontecia muito antigamente, né? A gente vê que, por exemplo, nas comunidades de antigamente, a gente tinha igrejas menores e pessoas muito envolvidas na comunidade e com as novas gerações. Antigamente, as pessoas, quando eu falo antigamente, não é lá 25 anos atrás, tá? As pessoas moravam em casas, apartamentos ou ruas onde todos se conheciam. Eu cresci, né, não era adolescente, mas também infância numa vila. Meus pais moravam até meus 7 anos numa casa de vila e todo mundo se conhecia, né? E havia um cuidado mútuo ali nesses locais, principalmente com as crianças e adolescentes, né? Todo mundo cuidava, no bom sentido, do filho do outro, né? Os professores tinham um maior envolvimento com os alunos. Os avós e tios participavam muito mais ativamente do crescimento e desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, isso mudou, né, e foi muito ruim para os adolescentes e para as crianças. Esse é um outro psicólogo, eu não concordo com tudo que ele diz, mas essa fala dele, né, é muito interessante. Ele não é cristão, ele diz que também a gente tem que pensar, como adultos, né, nos sistemas e estruturas que a gente cria para ajudar os nossos adolescentes e jovens e que tem causado grandes danos a eles. Eles impedem que os adolescentes se desenvolvam e a gente acaba infantilizando os nossos adolescentes e jovens, né? Eles acabam não tendo modelos adultos, porque a gente os trata, né? Né, uma expressão, a gente dá tudo de mão beijada, tudo na boca, né? E eles não precisam aí se desenvolver. Lógico, muitas vezes, principalmente como pais, a gente faz isso tentando acertar, né? Pai, assim, é muito, a gente erra tentando acertar, né? E só que a gente acaba errando aí o alvo e errando feio, tá? Ah, uma outra coisa importante, né, para a gente falar, e quando os adolescentes eles não têm esse apoio dos adultos, esse suporte dos adultos, eles acabam tendo que encontrar uma forma de passar por essa fase do desenvolvimento sozinhos. Isso tem levado os adolescentes a assumirem situações de riscos e caminhos muito complicados,
tem a questão do desenvolvimento cerebral, mas tem essa falta de suporte de adultos, né? É por isso que muitos estudiosos dessa área, e eu concordo com isso, dizem que a verdade é que não foram os adolescentes que viraram as costas para os adultos de forma arrogante. Eles foram praticamente forçados a se unirem e criarem o seu próprio mundo, distante dos adultos que os abandonaram. Eles sentem esse abandono da sociedade, dos pais, dos adultos da igreja. É o que os estudiosos chamam de abandono sistêmico, tá? Não é sistemático. É o sistema que acabou, o conjunto, né, das pessoas que acabou abandonando os adolescentes. Alguns estudiosos acreditam, a gente viu um pouquinho ali do Robert Epstein falando, né, que esse abandono sistêmico ele pode contribuir para a adolescência estendida. Lembra que a gente viu que pode ir até os 25 anos, eles não progridem, eles não se desenvolvem, porque não tem apoio dos adultos para isso, né? O abandono sistêmico e essa cultura dos adolescentes se isolarem dos adultos cria um ambiente que leva os adolescentes a se unirem e criarem o seu próprio mundo onde adultos não entram. Essa é uma parte bem interessante, a gente está com o tempo aqui curtinho, mas vamos continuar, tá? Quando os adolescentes começaram a perceber que eles não conseguiam participar do mundo dos adultos, eles desenvolveram uma cultura própria, numa tentativa de encontrar uma identidade significativa. E eles foram para o que a gente chama aqui, vocês vão ver mais tarde, até o Dr. Clark fala isso, né? Do submundo adolescente. Os adolescentes, eles estão desconectados do mundo adulto no que diz respeito à estrutura das rotinas, atividades, agendas, e eles acabam ficando nessa espécie de limbo, né? Porque ele não é mais criança, mas ele ainda não é adulto, essa fase está se prolongando, até que eles cheguem ao mundo adulto. E por isso, eles acabaram criando, né? Isso aí tudo intuitivamente, tá? Um mundo próprio, separado e com um sistema social altamente estruturado. O Dr. Clark deu um nome a esse mundo, reconhecido por muitos autores estudiosos. No inglês é o World Beneath, e eu traduzi para um submundo, né? Aquele mundo abaixo ali da superfície do mundo adulto. Mas tá, Ana, mas o que é este mundo, né? Que é tão importante para a gente entender a cultura adolescente, tá? Ele é muito mais do que uma simples noção de cultura adolescente ou de diferença entre gerações. Na verdade, ele começou apenas como um recuo do mundo adulto e acabou se tornando um verdadeiro sistema social. É como uma sociedade underground, né? Sofisticada e que não quer ser reconhecida. Mas, Ana, eles não vivem no nosso mundo? Sim, eles vivem no mundo adulto, mas o submundo é um mundo reservado só para eles. Esse submundo aí, ele tem as suas próprias regras de relacionamento, código moral e estratégia de defesas bem conhecidas dos adolescentes. Por exemplo, tá? Para a gente evoluir um pouquinho mais sobre isso, falar um pouco mais sobre isso, a gente tem que pensar em 3 fatores que estão relacionados a esse submundo. Intuitivamente, os adolescentes acreditam que eles não têm escolha e têm que criar o seu próprio mundo. Eles têm que se unir e achar um lugar abaixo dessa superfície onde os adultos estão, né, para ficar em segurança. Eles estão passando por uma fase de grande carência emocional e relacional. E é muito importante eles terem esse lugar onde eles se sentem bem-vindos. Eles têm um apetite insaciável por relacionamento com adolescentes da idade deles, né? Eles se sentem abandonados pelos adultos. Eles sentem que precisam construir relacionamentos profundos, íntimos e poderosos com outros adolescentes para conseguirem sobreviver. Eles têm uma incrível habilidade de se unir para satisfazer o desejo de se conectar com os outros, para atravessar a adolescência.
né? É um processo muito difícil e complicado. Mas apesar de todas essas carências, eles são muito resilientes. Eles superam muito bem o trauma, mas é como se eles estivessem superando a perda de um braço, né? Na verdade, eles superam, quando a gente diz bem, a gente podia falar mais sobre em relação a ser rápido, tá? Mas isso marcará para sempre. Perdeu um braço, perdeu para sempre, é uma marca para sempre, né? A resiliência é a capacidade da pessoa lidar com seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder às pressões. Eles são resilientes, né? Eles têm um otimismo externo muito grande, que o faz sentir que estão ok e que eles podem cuidar deles mesmos e não precisam de ninguém. Existe esse processo. É verdade que às vezes não, mas eles estão ótimos, né? Eles estão dando conta. Mas eles precisam desesperadamente de um adulto que se importe com eles. E toda vez que eles se sentem ameaçados, eles correm para esse submundo, porque é um lugar de segurança, único e sem adultos. É um local onde eles podem ser quem eles realmente são. Porque às vezes lembra que a gente falou dos múltiplos eus, né, que não é uma coisa patológica na adolescência, ele entende que na igreja eu preciso me comportar desse jeito, né, para sobreviver, na escola eu preciso me comportar de outro jeito para sobreviver, na família eu preciso me comportar de um outro jeito, para sobreviver. E, lógico, isso aí faz parte do desenvolvimento, né, mas é quando eu estou com os meus pares, com os meus iguais nesse lugar aí que a gente não é um mundo físico, né? Uh, mas que eles criaram, eles se sentem mais seguros, onde eles podem ser eles mesmos, né? A gente precisa lembrar que eles estão tentando encontrar a identidade deles. E para fugir, às vezes, desse comando, né? Ou da influência dos adultos, eles acabam também fugindo para esse submundo. É verdade que muitos adultos têm a sua própria agenda, né? Que não está preocupada com o que vai funcionar melhor para os adolescentes, mas quer manter esses adolescentes sob controle, né? Isso a gente pode ver quando a gente pensa em professores, em escolas e até em igrejas. Isso vai afastar os adolescentes desses adultos. Eles têm esse sentimento interno de abandono, né? E eles acham que o único caminho para felicidade e segurança é se afastar dos adultos. Voltando ao Dr. Chap, né, Clark, ele diz que na tentativa de se proteger, esses adolescentes criam um escudo de insensibilidade para manter os adultos longe. Os adultos veem essa insensibilidade como indiferença ou dureza de coração, mas na realidade é a defesa que eles conseguiram criar. Não é, eles não estão insensíveis, mas para se defender, eles constroem esse escudo, né? Tô nem aí, né? O famoso escudo do tô nem aí, né? Lógico, mas Ana, eles construíram esse mundo para eles, mas parece ser tão nocivo. Sim, tá só entre adolescentes. Tem o lado da proteção, né? Que eles se sentem protegidos, seguros, mas não é tão bom assim como a gente já viu, né? Mas o lado bom é que eles nesse mundo eles conseguem construir relacionamentos com uma verdadeira afetuosidade, a bondade, a lealdade, né? Apesar desse mundo ter muitos cantinhos escuros e frios. Porque, na verdade, no fundo, os adolescentes, eles estão abertos aos adultos se eles perceberem o nosso interesse e respeito genuíno por eles. Lembra que eu falei no começo da tatuagem, né? Se eu chegar, mas por que você fez isso? Você vai se arrepender. Depois você não vai encontrar emprego. A ideia é ajudar, né? Mas, poxa, eu queria entender, né? O que significa essa tatuagem? Por que é tão importante para você? Né? Eu não entendi, me explica. É uma maneira diferente de abordar, né? Mostrar interesse por eles.
né? E é muito nociva essa falsa ideia de que os nossos adolescentes estão se virando, estão ok ou estão bem. Eles têm essa falsa sensação, mas na verdade a gente sabe que não é assim, né? Para o desenvolvimento, eles precisam dos adultos. E a gente tem que reconhecer que a gente abandonou as novas gerações por décadas. E agora a gente precisa correr atrás disso. Como adultos, a gente precisa pensar e pensar muito no legado que a gente vai deixar para essas gerações, né? Eles são nossa responsabilidade. Eu não estou falando só de pais, estou falando de toda a comunidade adulta. O grande problema é que, geralmente, né, as pessoas não querem investir muito, nem tempo, nem recursos, naquelas pessoas que estão, teoricamente, abaixo delas no sistema, né? A gente adulto se acha muito acima deles, né? Essa é uma foto anos muito bons do meu ministério com pré-adolescentes e adolescentes, né? Num acampamento aqui, numa banda. Eu coloquei essa foto por isso, a gente incentivou e dirigiu e guiou e deu um suporte para que eles criassem uma banda. Qualidade musical, né, era meio complicada aí. Responsabilidade com ensaios, com horários, também era complicada. Mas a gente precisa dar para eles o suporte para que eles possam florescer e perseverar. Eles não conseguem fazer isso sozinhos e eles precisam da comunidade adulta. Esse aqui foi um acampamento em que a gente deixou eles não fizeram o louvor do acampamento todo, mas acho que tocaram umas 2 ou 3 músicas, né? E esse foi o momento aqui da gente agradecer por tudo isso, né? Foi um processo bem difícil, né? Mas valeu a pena. A gente deve ajudá-los a acessar os recursos que eles têm muitos recursos, né? A gente falou da resiliência deles, a gente tem que pensar em focar no positivo e não no negativo, mas a gente precisa estar ciente dos pontos negativos, não negativos, e dos obstáculos que esses pontos negativos podem ser. Não dá para querer que adolescentes se comportem como adultos, né? Isso faz parte da gente. Eu vou dar o suporte, como a gente fez aqui, isso é um exemplo bem concreto, né? Ah, você pode ter outros exemplos aí, mas eu tenho que entender que a gente vai ter problemas, a gente vai ter obstáculos. E como é que eu vou contornar isso? Como é que eu vou ajudá-los a contornar isso, né? Quando a gente pensa, né, nessa questão da cultura adolescente, a gente já falou um pouquinho sobre isso, eles estão aprendendo sobre interações sociais, interpessoais, sem essa oportunidade de ter essa influência de interação com os adultos, né? Eles acabam sofrendo influência somente de outros adolescentes, só para a gente retomar um pouquinho aí, tá? Para determinar valores, práticas e expectativas, né? E essas diferenças de valores, de regras e de normas vai aumentar a separação entre as faixas etárias. Repetindo aqui também, os adolescentes eles acabam formando essas microculturas ou subculturas que excluem os adultos. E como é que a gente chega lá? A gente realmente precisa se tornar, né? Precisamos nos tornar missionários, né? Nessas culturas diferentes, para conseguir entender e nos engajarmos no mundo dos adolescentes. A gente falou de interação, mas vamos falar um pouquinho de relacionamento entre eles, né? Isso tem mudado um pouquinho, né? As ditas panelinhas, elas são diferentes hoje. Elas, no geral, né, não têm um objetivo mais de ser algo tão fechado e exclusivo, mas sim de proteger o grupo, né? Como aqui, esse aqui está se jogando para trás e todos aqui estão tentando proteger, né? As panelinhas, hoje, elas funcionam muito mais como uma rede de autoproteção mútua do que como um sistema de apoio que as amizades autossacrificiais dos adultos fornecem. Porque eles não têm essa capacidade ainda do autossacrifício pelo amigo, pela amizade.
né? Essa coisa do tamo junto, mas para eles não muito, porque eles não porque são egoístas, porque eles não têm essa capacidade ainda, tá? Uh, Essa rede de autoproteção mútua, né? Nessa rede, a lealdade é aos valores do grupo e não aos indivíduos. Então, eu sou leal aos valores que aquele grupo estabeleceu, mas eu não consigo ainda, não é que eu não quero ser leal a cada membro do grupo, né? E, portanto, as panelinhas, elas não são algo ruim, mas a gente precisa tomar muito cuidado para que elas não se tornem algo totalmente exclusivo, né? E que atende apenas os excluídos. Como a gente já falou, é muito difícil a gente encontrar essas amizades verdadeiras na adolescência, né? Porque eles ainda não têm. Isso exige um nível de autossacrifício muito grande que eles ainda não têm, né? Tipo, se um chega para o outro e diz assim, nossa, as coisas estão super difíceis na minha casa, o outro vai dizer, é sério, me conta mais. Não, ele vai dizer, tá, vamos fazer alguma coisa para a gente se divertir, uma coisa da hora, e aí você esquece tudo isso, né? Mas, ó, eu tô com você nessa, né? Tamo junto. Só que não, eles não têm essa capacidade. E para a gente terminar, a gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas é uma coisa muito importante que a gente tem que falar quando a gente pensa na questão da cultura adolescente, é a questão do suicídio. E tem crescido muito no Brasil, né? O suicídio é hoje a quarta maior causa de morte de jovens de 15 a 29 anos, desculpa, no Brasil, né? Isso é muito sério. E tem crescido também em faixas etárias mais novas. De 2002, essa é uma pesquisa, o primeiro boletim epidemiológico sobre suicídio de 2015, não encontrei nenhuma outra mais nova para a gente poder citar aqui, tá? Mas a gente sabe que tem crescido. De 2002 a 2012, houve um crescimento na taxa de suicídio de 40% entre crianças e pré-adolescentes de 10 a 14 anos. E 33,5% na faixa etária de 15 a 19 anos. As taxas de suicídio cresceram mais de 60% nos últimos 25 anos. E esse número cresce ainda mais na faixa etária dos 15 aos 29. São 5,6 mortes a cada 100 mil. Diariamente, os dados oficiais aqui do Brasil dizem que 32 pessoas põem fim à sua vida por dia. Mas por que a gente está vendo tanto suicídio acontecendo e aumentando na adolescência? Tem vários fatores aqui, a gente pode falar de alguns, né? A questão do bullying ou do cyberbullying, né? E ampliou essa influência do bullying muito, né? A questão da internet que amplia tudo isso, né? Amplia o cyberbullying, amplia a pressão do meio onde eles estão, amplia esse sentimento de abandono que eles sentem, né? A gente sabe que a gente vive tempos de grande desorganização ou desestruturação familiar, né? Esse desajustamento na escola, um fator que vem aumentando muito também entre jovens e adolescentes, né, no Brasil, é o abuso de álcool e drogas, né? Abusos e maus tratos. E isso a gente sabe que acontece em todas as classes sociais, né, níveis educacionais, tá? Mais casos conhecidos de suicidas, né? Infelizmente, a mídia divulga e divulga muito mal isso. Meio que glamoriza isso, né? Isso para não falar da série, né? 13 razões para, né? 30 reasons why, né? 13 razões por que você pode cometer o suicídio. Não sei se vocês já assistiram, né, a série, mas
ela faz uma glamorização muito perigosa, eu acho. Não sei se, eu acho que, não sei, eu acho que não era a intenção, mas eu entendi assim, muitas pessoas que assistiram também entenderam assim, né? Por que o suicídio está aumentando, né? A gente vê nesse nosso tempo, principalmente entre adolescentes e jovens, mas também sobre adultos, né? Aumento da angústia, do sofrimento psicológico, da depressão. E a gente não está falando aqui ainda na questão da pandemia, que a gente vai tratar na próxima semana, tá? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz que o Brasil é campeão mundial do transtorno de ansiedade. E nós somos o quinto em número de pessoas com depressão, o que significa aproximadamente 11,5 milhões de brasileiros. 11,5 milhões de brasileiros. E isso a gente não está falando da pandemia, que isso aumentou muito. E por que o suicídio? A gente tem visto, né, aumentar nessas faixas etárias o medo, a ansiedade, a tristeza, a raiva, por todas aquelas questões que a gente viu, né? A solidão, a baixa autoestima, a incapacidade de confiar nos outros, o isolamento social, o baixo desempenho acadêmico, o comportamento agressivo, a hipersexualidade que tem brota nessa idade, né? Condutas autolesivas, como se cortar, ou abuso de drogas, algo também seria quase alguma coisa autolesiva, né? Mas abuso de drogas e de álcool. A verdade é que o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário, né? E ele é muito importante porque cresce nessas faixas etárias e porque ele acaba com uma vida, ele devasta uma família, e os amigos, né, são os sobreviventes que têm que lidar com aquela perda. Ele é uma tragédia, na verdade, para todos envolvidos. Isso aqui é a questão dos videogames, a gente já respondeu, se precisar, se aparecer alguma coisa, mas nem a gente não tem mais tempo para isso, né? Vamos então, onde que eu volto aqui? Stop sharing, tá. Voltar aqui. Eu não sei se chegaram perguntas já, eu ainda não estou vendo aqui. Se alguém tem como me mandar, se vocês ainda estão escrevendo as perguntas, podem perguntar. Oi, E a Ana. gente não. Oi. Eu mandei no seu WhatsApp algumas perguntas que Tá. chegaram para mim. Obrigada. Ah, Obrigada. agora, eu não sei se Tá. você quiser, eu posso ler para você também Não, aqui. não, 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 não. Eu vou olhar aqui. É que eu tirei eu tirei aqui Tá, tá. Eu tirei o som para. Então a gente recebeu aqui da Marília, oi Marília, Lira, as forças demoníacas, né? De exemplos. E a gente está falando dessa questão do mundo espiritual, né? E a gente sabe, a gente crê nisso, né? Que existe, nós cristãos, eu não sei se todos que estão assistindo aqui são cristãos, mas os cristãos creem nessa questão de mundo espiritual, né? E a gente sabe que as novas, quando a gente fala de forças demoníacas, essas lutas espirituais que estão nesse nível, né? E elas querem realmente, né? Pegar as novas gerações, pegar as famílias. Então, são coisas, para nós que cremos nisso, que a gente não pode descartar, a gente tem que estar atento a isso também. Cuidado para a gente não colocar tudo no nível espiritual, não, isso aqui é por forças demoníacas, e não é exatamente isso, tá? A intenção é da gente não se descuidar desse aspecto do mundo espiritual, né? E aí, para nós cristãos, tem a questão da oração, né? Como a gente às vezes tenta muitas vezes só no mundo físico ou situações do mundo físico real, e a gente acaba se esquecendo de orar, né, pelos nossas crianças e nossos adolescentes. A segunda pergunta que eu tenho aqui é do Jefferson Sequeira. Ele diz assim: antecipando minha pergunta, eu gostaria de entender quais as consequências e os resultados dos adolescentes deixados para se tornarem adultos sozinhos. Hoje, adulto, aos 28 anos, ouvindo a aula, eu cheguei à conclusão de que passei por isso. Tive pouquíssimo suporte dos meus pais.
tive de tomar decisões difíceis sozinhos. Faculdade, profissão, espiritualidade. Não acredito que eles tenham feito isso conscientemente, com certeza não, mas por falta de instrução, e essa pode ser a realidade de muitos jovens. Então, Jefferson, uma coisa que a gente tem que colocar, que isso não é só responsabilidade dos pais, né? Quando muitas vezes esses pais não conseguem, não têm condição de assumir essa responsabilidade, a gente pode ter aí tios, avós, a família, lembra que a gente falou da família estendida? Você pode ter outros adultos que foram influência na sua vida, né? Outros adultos que conseguiram dar esse suporte. Pode ter sido, às vezes, um líder ou pode ser, né, um líder de pequeno grupo, né? Pode ser um pastor, pode ser um professor, né? Às vezes fora da questão da igreja, mas que pôde dar esse suporte para você. Não, a questão de qual é o problema deles crescerem, terem que se tornar adultos sozinhos. Não sei se você estava na primeira aula, mas você pode depois pegar, né, o vídeo, e a gente mostrou a linha da adolescência, né, como uma corda bamba, e embaixo uma rede de suporte, né? A gente não vai andar com eles na corda bamba, mas quando eles caem, tem alguém para segurar, né? Lógico, se não tiver ninguém para segurar, lembra que a gente falou que eles são resilientes e superam traumas rápido, mas ficam marcas. E a gente não pode individualizar ou generalizar a nossa experiência individual, né? Nossa, para mim eu não tive, mas foi tudo super bem. Não é sempre assim, né? A gente tem adolescentes e adolescentes. A gente também falou de que fazer tudo por eles também não é bom, né? São extremos. Deles não terem suporte nenhum e deles terem todos os suportes possíveis e imagináveis, né? Acabam atrapalhando também, isso acaba atrapalhando. Então, a questão aí da parte negativa são essas marcas que podem ficar, né? E que vão se prolongar por muito tempo. Então, essa rede de suporte é muito importante, né? Isso não só eu que estou dizendo, né? São estudiosos da área, até estudiosos da área que são cristãos, né? A Helena Souza me pergunta aqui, uma pergunta bem interessante, Helena. Se há algum perfil para a gente trabalhar com os adolescentes, né? Eu acho que aqui algum perfil de quem trabalha com os adolescentes, né? Eu acho que uma coisa indispensável, se a gente pensa então em questão, não só na igreja, mas até no mundo secular, né? Mas esse dom ou esse chamado, né, para lidar com eles. Eu acho que uma coisa super importante é isso, é o amor por eles, né? A gente não olhar para eles como muitas pessoas olham, como o aborrecente, é uma coisa que quando eu ouço aborrecente, vocês não sabem como isso me deixa meio alterada, tá? É olhar para ele como alguém que está numa fase importante do desenvolvimento, né? E que precisa de um suporte, né? A gente não ter o perfil julgador, mas auxiliador. Eu acho que muitos deles também precisam de amor, né? E porque às vezes não tem em casa, né? E o cristão aí, né? Essa questão do amar não é uma opção, né? Mas é um dever que a gente tem, e essa questão da empatia com eles, e para o cristão também deve ser uma marca, né? A empatia é se colocar no lugar deles, pensar em como, mesmo que você tenha superado dificuldades quando adolescente, mas pensar em como foi difícil, em como teria sido mais fácil, menos marcante no mau sentido, né? Menos, por exemplo, o livro do professor é hurt, né? São machucados, feridos.
né? Como teria te ferido muito menos se você tivesse esse suporte. Então, eu acho que, não sei se respondeu aqui a sua pergunta, Helena, mas eu acho que esse é um perfil muito importante. E, como a gente está falando muito disso, né, e a gente falou hoje um pouco, de ser um eterno estudante da cultura adolescente, né? A gente nunca, porque, e principalmente hoje em dia muda tão rápido. Você trabalha, né, com adolescentes há muito tempo, você vai ver que há 20 anos, há 25, vamos começar a calcular a idade aí, né, minha, você não tinha essa mudança tão rápida. Numa turma para outra de adolescentes, eles eram praticamente muito, né, eles eram muito parecidos. E hoje em dia a gente vê que muda muda muito rápido. Então, ser esse estudante, né, acompanhar o que eles estão ouvindo, o que eles estão lendo, quem eles estão seguindo, não quer dizer que a gente concorde com isso, que a gente lembra olhar o caldo ali da sopa, e essa sopa parece que tem mudado muito de sabor, né? Esse caldo tem mudado muito, os ingredientes estão mudando muito, muito e muito rápido. Então, você ter essa disposição de estar sempre estudando sobre isso, né? E aprendendo para como alcançar melhor os adolescentes, entender as crises que eles estão vivendo, as dificuldades que eles estão passando, que às vezes para nós adultos, mas isso não é nada, daqui 10 anos você nem vai se lembrar disso, mas no momento é muito sofrido, né? No momento é às vezes um sofrimento muito intenso, porque eles têm muita dificuldade para lidar. Então, eu acho que não sei se responde aí a sua pergunta. Não sei se a gente tem mais perguntas, eu não recebi mais nenhuma aqui. Eu quero encorajar. Joia. Acabamos aqui ou ainda está rolando? Tá. Tá conectado, tá bom. Então, eu quero encorajar você a pensar nessa questão das perguntas, né? Se você tiver, pode mandar durante a semana lá para a conexão. Se você não está inscrito, eu quero te encorajar a se inscrever, porque aí você não está recebendo material. As aulas ficam disponíveis no YouTube, no canal do YouTube da IBNU, mas você não recebe o material, né? Que vem tudo escrito, vem os links dos vídeos que vocês, eu estou sugerindo que vocês assistam, e aguardo vocês a semana que vem.